Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Olá, graça e paz. Bem-vindos ao programa da Igreja Evangélica Cristo Vive. Sou o apóstolo Miguel Ângelo e é um prazer muito grande poder estar aqui no canal de televisão, ou na estação de rádio, ou no satélite, ou na TV web e rádio web, sempre com um propósito. Minha vida, meu apostolado, trazem boas novas de grande alegria para o povo de Deus. É bom, pela televisão, começar o dia com este cafezinho espiritual, mas acima de tudo, para tratarmos das coisas da vida. Veja você que o profeta Isaías disse que haveria um momento em que, se a pessoa tivesse a tendência de cair para a esquerda ou para a direita, que haveria uma voz que diria: este é o caminho. E esta é a minha voz neste dia. No meio da agitação político, social, econômica, no meio de tantos gritos da sociedade, no meio de uma sociedade dividida entre nós e eles e nós, é preciso uma voz espiritual equilibrada para dizer-lhes qual é o caminho. E é este o que vamos tratar durante esta nossa programação. Hoje é quarta-feira e eu quero dizer-lhe que logo à noite, aqui na Cristo Vive, 19 horas e 30 minutos, vamos ter um tremendo de um encontro, de celebração ao Deus vivo. O apóstolo Miguel Ângelo estará ministrando a palavra de Deus. Eu estarei ministrando os mistérios que foram revelados e estiveram ocultos desde os tempos eternos. Se você deseja uma vida espiritual intensa, verdadeira, alicerçada sobre valores éticos, valores cristãos, valores que trazem benefícios à vida, você precisa estar conosco. Eu estou falando sobre predestinação, eleição, falso livre-arbítrio, soberania de Deus, enfim, estabelecendo os fundamentos de uma vida e de uma relação com Deus. Nosso telefone é 30 17 90 90. Todos que me ligarem durante o programa ou durante o expediente comercial vão ganhar este livro, Você é um dos Nossos. Ligue para 30 17 90 90. E lembrando que a nossa catedral está na Rua Maricá 320. Esta rua é paralela a Cândido Benício, próximo do BRT da Pinto Teles ou da 28DP. São informações e dados para você colocar no seu GPS e estar conosco logo à noite, 7h30 da noite. Todas as quartas-feiras, o apóstolo traz revelação à igreja dos mistérios. Você sabe o que é um mistério? Um mistério é algo que era desconhecido, por isso ele se chama mistério. Só que a Bíblia diz que os mistérios foram revelados e que nós hoje somos dispenseiros dos mistérios de Deus. A graça de Deus é a grande revelação para o povo que não tem sangue de Israel e que por Israel é chamado de gentio. Uma vez convertido, temos a bênção de Abraão, somos cristãos de verdade. Amém? Ovelhas de Jesus Cristo. Eu quero conversar com você sobre uma expressão que o apóstolo São Pedro, ao escrever a sua segunda epístola, deixou aqui no capítulo 2. Ele diz assim: prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Essa expressão é instigante e intrigante. Diz que quem é vencido fica escravo do vencedor. Você pode pensar isso em duas áreas. A área espiritual. Primeiro, a área espiritual. A Bíblia diz que a pessoa que não tem Jesus Cristo é um escravo do pecado.
ela é dominada pelo pecado. A Bíblia diz que o coração é um trapo de imundície, que a soberba é a coroa do bêbado e que o homem sem Jesus é apenas um caco de barro. Mas esse tipo de vida, sem um viés espiritual, sem um foco espiritual, é extremamente perigosa. Porque a Bíblia diz que, vamos lembrar as palavras de Pedro, o vencido é escravo do vencedor. Quer dizer que existem duas pessoas, duas atitudes, dois perfis. O vencido e o vencedor. Quem é o vencido que se torna um escravo do vencedor? É toda pessoa que segue a sua carne, a voz deste mundo ou os apelos de Satanás. É um escravo do pecado. E claro que o escravo do pecado, por ser um vencido, ele não tem vontade própria, não tem capacidade de gerir a sua vida e nem sequer tem forças para o confronto, a batalha da vida do dia a dia. Não tem coragem para ser ousado. Ele é um escravo. Eu me recordo, eu nasci num país chamado Angola, lá uma antiga colônia portuguesa em África. E passávamos em algumas ruas que eram feitas de pedra, eram calcetadas de pedra, e dizia assim, Rua dos Escravos. Portanto, quem eram os escravos daquela época? Eram pessoas que, por terem cometido delitos, pecados, eram condenados na Europa e eram enviados para a África. E ali, como escravos, com os pés acorrentados, eles eram obrigados a trabalhar o dia inteiro, sem ter domínio sobre si e muitas vezes debaixo do chicote. Era assim na antiga colônia. Sabe que às vezes eu me ponho a pensar como é triste a vida de um escravo no século XXI. Quantas pessoas a esta hora, escravas da bebida alcoólica. Quantos chefes de família chicoteados pela droga. Você sabe, o álcool, a droga, as anfetaminas, os calmantes, isto reduzem o homem a um trapo de imundície. A pessoa toma-lhe um remédio para energizar e à noite ela precisa de entrar num momento de slowdown, ela toma um calmante, depois de madrugada acorda e ela precisa de fazer um reforço do seu Rivotril, mais 3 gotas, mais um... Isto é uma injustiça, isso não é vida. Isso é uma escravidão. E quantas pessoas escravas, aprisionadas, não atrás de grades de ferro, mas com problemas emocionais extremamente desgastantes. É o estresse, é a ansiedade, é a depressão, é o medo, é a angústia. Isto é uma vida sem sentido. Não é justo que Deus tenha criado você e você se entregue a este mundo, seja governado por espíritos malignos, por forças tenebrosas, por principados e potestades, e você não seja dono de você. É muito triste. Um casamento que poderia ser um sucesso de felicidade é hoje uma bancarrota. Uma vida empresarial que poderia ser florescente é hoje uma empresa quebrada. Uma vida que poderia ser frutífera é hoje uma vida apagada. Eu estou falando de pessoas de carne e osso, de sangue, ossos, pele e tendões, que Deus tem um plano tão perfeito, mas que enquanto viram as costas a Deus, são escravas. E diz a palavra que o escravo é vencido
por um vencedor. Então, o vencido é o derrotado, é o fracassado. O vencedor é, normalmente, a força do mal, o espírito atormentador, é a bebida, é o cigarro, é a droga, é a vida infernal de tanta gente. Mas graças a Deus, porque a Bíblia promete que um escravo que é vencido perante um vencedor, eu vejo às vezes pessoas que chegam ao ministério e dizem: apóstolo, eu não conseguia viver se eu não pusesse uma vela, se eu não fosse numa encruzilhada, se eu não oferecesse uma oferenda na beira da praia, ou fosse a um cemitério. Isso é uma vida horrível. É uma vida apocada, é uma vida diminuída. Deus não te criou para isso. Deus não te criou para você receber chapisco de água benta, ou você ter que andar com uma garrafa de um líquido que tem lá dentro um fluido especial, ou um óleo, ou na carteira um pedaço de areia de cemitério. Isso não é a vida que Deus pensou para você. Isso é a vida de uma pessoa vencida. Vamos lembrar o que disse Pedro? O vencido fica escravo do vencedor. Quer dizer que se você é vencido, você é um escravo de um vencedor. E quem é o vencedor na tua vida? Há pessoas que dizem: olha, o vencedor é minha garrafa de uísque. O vencedor são negócios escuros. O vencedor é uma doença que me deixou inapetente, incapacitado em cima desta cama. O vencedor é um espírito maligno de ocultismo. É um espírito que está por trás de um ídolo que você guarda em casa, no escritório, em cima da mesa de trabalho. E quando você põe uma imagem em cima da mesa de trabalho, você está dizendo: Satanás, usa este ídolo, domina-me, seja o dono dos meus negócios, da minha empresa, do meu palácio, da minha casa, do meu cargo, da minha vida, do meu ser. Todo vencido é escravo de um vencedor. Ele faz a vontade do vencedor. Eu não quero beber, mas eu bebo. Eu não quero fazer mal, mas eu faço. Eu não quero dizer, mas eu digo. Eu não quero murmurar, mas eu murmuro. É um escravo. É um escravo. E em termos espirituais, como é que uma pessoa se torna escrava? Pedro deixou aqui algumas informações. Ele diz aqui no 2,17 da segunda epístola: esses tais como fontes sem água, como névoas impelidas pelo temporal, para eles está reservada a negridão das trevas, porque proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais, por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhe liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção. Que palavra tão atualizada. A nível do governo, eu tenho visto isto em muitos países do mundo. Governos que prometem liberdade, mas eles são escravos da corrupção. Isto, em termos materiais, em termos espirituais, é devastador. Porque diz logo a seguir: porque aquele é vencido, é escravo do vencedor. Você não nasceu para ser um escravo de um vencedor. Pelo contrário, a Bíblia diz que nós podemos nos tornar mais do que vencedores. Como, apóstolo? O senhor não está aqui neste sofá que eu estou, nesta cama, prisioneiro. O senhor não está nos meus pés, nem nos meus sapatos. O senhor não sabe o drama que eu estou vivendo. Eu estou lhe falando como um apóstolo, como um profeta, como um bispo, como um pastor. Todo vencido é escravo de um vencedor. Se o vencedor vence a pessoa pela bebida, a pessoa fica escravo, vencida pela bebida.
escravo vencido pela droga, escravo vencido pela corrupção, escravo vencido pelo medo, escravo... É muitas situações, são muitas as situações. Então Deus quer mudar a sua vida. Você que foi engodado, alguém lhe disse que as cartas da cartomante, o mapa astral, o tarô, os búzios. Olha, eu vou dizer a você, você que está hoje com essa saia de rodas cheia de guias no pescoço, você que pensava que era uma mãe de santo ou um pai de santo, lhe digo com todo respeito, você não é para isto. Você sabe quantas vezes naquele altar você tem ouvido uma voz que tem dito: o homem de branco está aqui do lado, ele não te quer aqui, aqui não é o teu lugar. Porque você é um escravo de Satanás, você é uma escrava de Satanás. Deus não te criou para seres vencido. Deus te criou para seres mais do que vencedor. Mais do que vencedor. Então, às vezes as pessoas são engodadas, olha o que a Bíblia diz, engodadas, palavras jactanciosas, engodam com paixões carnais, com libertinagem daqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. Quer dizer que há pessoas que são semente do diabo que andam no erro, e você não pode ser engodado por esta gente. Às vezes, usam até uma Bíblia. Porque a Bíblia diz que Satanás se transforma em anjo de luz. E Paulo disse que eles eram apóstolos da mentira. Quer dizer que é possível uma pessoa ser engodada com palavras mentirosas e em vez dela fugir do erro, ela cai no erro. E às vezes são pessoas de bons costumes, mas as más conversações corrompem os bons costumes. E a pessoa, em vez de fugir do erro, ela é escravizada pelo erro e ela é vencida. E quando há um vencido, há um vencedor. Por isso é que na nossa igreja, na nossa denominação, não existem eleições. O pastor não pode ser eleito pela igreja e depois tirado pela igreja. Isto é uma vocação celestial, é uma missão de Deus. É Deus que coloca e é Deus que retira. Se você tem eleições dentro de uma igreja, você tem os vencidos e os vencedores. Os derrotados, os vencidos e aqueles que vão dizer, nós vencemos. Isso divide o corpo de Cristo. Hoje, o Senhor não te quer mais como um vencido. Pastor, eu estou aqui chorando. Amei o meu marido, ele me trocou. Amei a minha esposa, ela me jogou para escanteio. Fiz uma sociedade com uma pessoa que eu achava que era tão séria e me rebentou, puxou o tapete. Eu acreditei no governo que me fez mal. Hoje estou desempregado porque os projetos não eram honestos e agora temos vencidos e vencedores. Temos um povo que sempre foi pacífico, honesto. Hoje temos um povo dividido. Eu nunca imaginei que nós tivéssemos brasileiros odiando brasileiros. Isto é uma pátria deseducada. Hoje nós temos vencidos e vencedores, escravos e vencedores. Deus não quer isto para a tua vida. Então, entrega a sua vida a Jesus. Fuja do erro. Não aceite palavras que engodam. Uma senhora me procurou no outro dia e abriu a sua carteirinha na hora da administrativa da igreja para que eu tivesse cuidado com o que eu estava vendo, e tinha vários vidrinhos com água, com óleo, com sal, com pedacinhos de tecido, de cruzes, e ela, muito trêmula, disse, apóstolo, o senhor acha que com isto aqui eu vou a algum lugar, eu consigo ser uma mulher vencedora, eu consigo conquistar alguma coisa na vida? Eu disse, não, a senhora foi conquistada, a senhora foi vencida. A senhora hoje é uma escrava.
E eu lhe recomendo, jogue tudo no lixo e eu venha ouvir a palavra para que sejam quebradas as algemas e as correntes, para a senhora não ser mais vencida, escrava, mas uma vencedora. Deus não te criou para esse tipo de vida injusto. Deus te criou para ser cabeça, não cauda, estar por cima, não por baixo. E a palavra que te interessa é a palavra da vida, é a palavra de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Pai amado e bendito, eu quero te bendizer e te exaltar. Este versículo de Pedro que diz que o vencido fica escravo do vencedor, eu conheço isso na pele, na carne. Porque eu já fui da igreja romana, eu era um escravo da idolatria. Os espíritos que dominam os ídolos me dominavam a mim. Eu tinha medo da vida, eu tinha superstições, eu não vivia. Mas, Senhor, Tu fizeste uma obra pelo Teu sangue, pelo poder da palavra. A palavra limpou com a água da vida. A verdadeira água da vida, a palavra me limpou. Tiraste o meu coração de pedra e colocaste um coração sensível, de carne. Tiraste a minha mente escrava do pecado e colocaste a mente de Cristo. E Tu estás fazendo isso na vida dos meus telespectadores e ouvintes. Faça esse milagre, Deus, em nome de Jesus, para que de um vencido escravo, Tu faças um vencedor por cabeça. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, amém e amém. Graças a Deus. Hoje é quarta-feira, nós estamos muito felizes, numa expectativa muito grande, porque logo à noite, às 7h30 da noite, vamos ter um grande encontro apostólico e profético com a revelação dos mistérios da graça de Deus. O apóstolo está falando sobre soberania, predestinação, falso livre-arbítrio. Estamos edificando a igreja sobre valores eternos, fundamentos firmes, para que quando o vento sopre, ou a chuva caia, ou os rios transbordem, a casa fique de pé. Não adianta você dizer, eu faço parte de um movimento religioso, de uma comunidade, de uma igreja, se você é vencido facilmente pelo pecado, é um escravo. Aqui na Cristo Vive, você vai ser por cabeça, você vai ter conforto para a alma, você vai ter força para vencer. Não é a força da carne, mas aquele que está em nós, que pode fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Venha estar conosco. Logo mais 7h30 da noite, Rua Maricá, 320, no bairro de Jacarepaguá, estamos mostrando aí a nossa catedral, Cidade Refúgio, esta ilha de segurança espiritual que você tem da parte do Senhor. Aqui você pode criar raízes, aqui é uma igreja decente, aqui há um povo, que é uma grande família. Aqui você conhece o que é amizade, o que é companheirismo, o que é fraternidade. Isto que nós precisamos uns dos outros para viver. Afinal, nós não somos uma ostra fechada, nem uma ilha no meio do oceano da vida. Nós somos corpo, somos família, somos a amada de Jesus Cristo, somos a noiva de Cristo. Venha estar conosco. Nosso telefone, 30 17 90 90. E eu vou lhe dizer mais, se você carrega o fardo que carregou até hoje, de um escravo, seja pela bebida, pelo cigarro, pela droga, por problemas emocionais, pela depressão, eu vou lhe dizer, junte isso tudo que lhe escravizou e rompa e diga, não, em Cristo eu sou mais do que um vencedor. Comece a dizer isto. Comece a confessar esta palavra. Olha, nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nem profundidades, nem criaturas, nada, medos, nada, fome, nudez, espada, nada nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Agora, a decisão é sua. Ou você vai viver com medo, ou vai viver a fé. Ou você vai continuar um derrotado, vencido, escravo, ou você vai ser um vencedor e por cabeça. A decisão está em tuas mãos. Não existe outra alternativa. Ou é Jesus, ou é o fracasso. Ou é Jesus, ou é a morte. Ou é Jesus, ou é vencido. Ou é Jesus, ou é escravidão.
Eu sou honesto com você. Este programa não chegou a você apenas porque houve uma vontade entre uma igreja e uma estação. Não. Isto é vontade de Deus. Isto é puro Deus na vida das pessoas. Este ministério precisa da sua honra. Amém? Nosso telefone 30 17 90 90. Temos conselheiros, ligue para nós e aguardamos sua visita em nosso ministério. Em meu nome, apóstolo Miguel Ângelo, da minha amada esposa Bispo Roxana, nossa equipe de televisão, em nome do povo da Igreja Cristo Vive, que dá o suporte para esta programação, e desde já eu lhe agradeço. Se este programa fez bem à sua vida, ligue para nós e diga: eu quero cooperar, eu quero investir neste programa, eu quero ajudar este santo homem de Deus a libertar este Brasil da escravidão, da corrupção, do pecado e da morte. Seja um instrumento de Deus. Até amanhã. Afinal, você nasceu para vencer. Graça e paz e até amanhã em nome de Jesus. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo Vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, 9 e 18 horas, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá 320, Campinho, próximo à Praça Seca, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga sua família. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.